Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso e vosso programa Ecos da Mente, um programa que vem para explorar os ideais, os pensamentos e, acima de tudo, os ecos que ecoam, né? Permitam-me aqui arredondar, nas mentalidades. Hoje temos um mestre entre nós, temos um doutor, permitam-me aqui tratar assim, que dispensa qualquer apresentação. Estamos em maio e eu tenho a plena certeza que um conteúdo desta natureza faz toda a diferença. Mas afinal de contas, por que que o nosso continente é a África? Por que que o nosso país é Angola? E por que que nós temos a configuração que nós temos? Estas e outras questões nós poderemos compreender no episódio de hoje. Eu tenho o máximo prazer e a máxima honra de conversar com o professor Felipe Vidal, a qual eu peço que se apresente à nossa comunidade para que a gente comece a nossa conversa. Muito obrigado. Ndapandula, Ngasakidila, Tunasapuila. Obrigado por Matondo, por me darem a oportunidade de poder vibrar e existir através da vossa plataforma, do vosso programa, que desde já parabenizo pelo trabalho importante que têm feito, porque não se pode transformar uma família, uma comunidade, um país, uma nação, se não for através de pensamento bem construído, pensamento sobretudo científico, lógico, bem estruturado, porque essa é a maior fonte de riqueza que qualquer nação pode ter. E, sobretudo, uma nação deve se estruturar a partir dos seus próprios pensadores e não dos pensadores de outras paragens, de outros locais. E, não é? E vocês aproveitam bem as tecnologias de hoje, porque elas permitem deixar os pensamentos gravados pela eternidade. Sim, Quer sim, dizer que sim. daqui a 500, 600, 700 anos, nós continuaremos a ser vistos, não é? Ouvidos e vividos e recriados, sobretudo, pelas próximas gerações. Então, quero, portanto, antes parabenizar e também agradecer e também encorajar que continuem fazendo este belo, mas também necessário e recompensante trabalho. Uau. Ficamos felizes por isso. Professor, para começar, eh, temos aqui uma gama de jovens vendo o programa. Vamos começar da seguinte forma. Angola. Uhum, Por que o nome Angola no nosso país? Qual é a uhum. origem? O que é que se esconde por trás deste nome? Muito bem, me entusiasma com Pemba, Elimbondo. O nome Filipe Artur Vidal é um nome que foi dado por causa da questão colonial, é um nome que estou também tirando aos poucos, não é? Estamos a falar dos nomes, portanto, o professor Dumbi Facoli dizia que há três formas de se transmitir a cultura. Primeiro pelo nome, Ok. depois a língua e depois a tradição. Então, todas as coisas do universo têm nome. O que não tiver nome não Não existe, existe. não Ok. existe. Isso dentro da nossa próprio sistema de pensamento. Quando os portugueses vieram para aqui, aportaram para aqui, não é? De forma bruta, não com o objetivo de fazer negócio, mas com o objetivo de explorar, não é? Ok. Exterminar a nossa população também. Eles tiveram esse duplo objetivo por causa das questões do que eles hoje chamam em geopolítica internacional de terras raras, não Ok. é? Agora é Ok. uma nova forma porque o Ocidente ele de tempos em tempos, cria novos termos para te baralhar. Ok. Terras raras é a mesma coisa matéria-prima, é a Ok. mesma coisa Ok. recursos naturais, Ok. não é? Mas ele muda o termo para te baralhar. Quer dizer, você Para fica com aquele ar de que de não, que é estou a algo ser novo, elogiado, não. ok? Para além de ser elogiado, você fica a pensar de que existe uma coisa nova no universo. É Uhum. estar a inovar o que é inovar o que é novo, mas que no fundo é É velho. velho. Então, terras raras, como eles dizem, é na verdade os recursos minerais, não é? E as matérias-primas que eles necessitaram.
Então, isso fez com que eles viessem para aqui e tentaram já, pela primeira vez, entrar nesse território através do Estado Federal do Congo, que o vulgar chama de Reino do Congo. Não é reino, porque para haver reino tem que haver igreja, e igreja não é uma instituição natural africana, a igreja foi imposta. Porque mesmo no Congo nós precisamos distinguir três fases do Congo. Nós temos o Congo de Akalunga, que era o Congo divino, temos o Congo de Antótila, que é o Congo dos soberanos, não é? E depois temos o Congo de Angunga, que veio mais tarde, que é onde entra a igreja, porque Ngunga quer dizer sino. A partir do momento que o sino foi colocado no Congo, em Banza Congo, então passou a ter passou a ser o Congo de Angunga, e saímos da civilização da abelha para a civilização da vespa, ou o que os outros chamam de marimbondo, né? Então, porque a abelha era um símbolo nosso. Então, depois de atacarem, destruírem parte do tecido do Congo, mas houve várias resistências no Congo, estamos a falar de vários soberanos, como por exemplo, estamos a falar de Tulante Buta, por exemplo, estamos a falar do grande Vitakanga, Nimiampango, etc. Os portugueses, portanto, quando se aperceberam que havia prata, não é? Havia prata em Cambambi, no estado do Ndongo, não é? Não é reino do Ndongo, porque ali também não havia, não havia igreja, não é? Então, comete-se um erro no Ndongo. O pai do Mbandi Ngola Kiluange, que é o Jinga Kwakasenda, ele envia uma comida. Comete o mesmo erro que o Nimio Alukene, não é? O seu primo, vamos assim dizer, cometeu o tio dele, porque o Congo e o Ndongo estão ligados por laços de consanguinidade, não é? Profunda. Ele comete o erro de mandar embaixadores para Portugal para pedir que viessem sacerdotes. É o que o português escreve, né? Nunca se sabe se ele não mandou a embaixada lá para não virem aqui atacarem militarmente, não é? Porque o português ele escreve sempre, porque há um contrassenso de que se diz que ele pediu para mandar vir os sacerdotes, mas Portugal envia também militares, e se alguém pediu para mandar sacerdotes, a rainha, na altura, a regente, né? A dona Catarina, depois daquela conversa, chamou o espião e comandante militar, templário, mas na altura já era a Ordem de Cristo, o bandido Paulo Dias Novais, não é? Sim, porque ele foi um bom bandido, foi um grande bandido, e eu vou explicar porquê. Disse, olha, tu vais para lá, e já na altura Portugal já tinha feito aliança, aliás, sempre foi assim, aliança com o Vaticano, não é? E disseram, olha, vocês vão para lá junto com os padres franciscanos e alguns jesuítas, vocês vão para lá e a vossa missão é expandir o catolicismo e batizá-los, convertê-los ao cristianismo, porque a única condição para que haja escravatura é batizar o africano. Então eles vêm para aqui, na altura que eles chegam, já não estava Kwakasenda no poder, Kwakasenda já tinha transitado para o mundo espiritual, o que os outros chamam morte, e quem estava em frente era o Mbandi Ngola Kiluange. E por que demos essa volta? Por causa mesmo do nome, Mbandi Ngola Kiluange. Ngola Mbandi, Jinga Angola, Jinga Ngola Mbandi, e etc. Por quê? Porque o título Ngola
o termo Angola veio de um título monárquico, veio de um título de soberania, ou seja, quem eram os Angola? Os Angola eram justamente os soberanos, os chefes de Estado dessa região que albergava o território que ia desde a atual província de Malange, Kwanza Norte, parte do Kwanza Sul, ligava um bocadinho até aquela zona de Ambaca com o Ige, não é? Então, essa zona toda era liderada pelos Angola. Quando os portugueses colonizadores chegaram para aqui, não conseguiram dizer Ndongo, então começaram a chamar o território pelos nomes dos soberanos deste do território, os Angola, não é? Então começaram a escrever os territórios dos Angola e ficou Angola. Só que tem um problema. Os portugueses, ou a língua portuguesa, a nossa língua está ligada com o quê? Está ligada com o nosso sistema motor, com o nosso sistema vocal. E a língua portuguesa não tem os sons nasalizados. Tá a ver? Então, eles não conseguem dizer, por exemplo, nguimbo, eles falam niguimbo. Tá a ver? Niguibo. Não conseguem dizer nguimbo. Não conseguem falar Angola, tem que falar Angola. Ok? Então, a explicação do nome Angola vem justamente porque os portugueses, depois do bandido Paulo Dias de Novaes ter se instalado, não é? Ter se instalado, porque a primeira vez quando ele chega no território de Mbandi Ngola Quiluange, não aceitou de maneira alguma o cristianismo. Ele proibiu que o cristianismo fosse instalado no seu estado, proibiu os batismos, correu com os portugueses. A primeira vez que o bandido chegou, e veja como é que o embaixador chega aqui com um barco com 300 homens armados. Isso não é embaixador. Com a pretensão Não, ele veio com a missão justamente de atacar as minas de prata de Cambambi. Já veio com esta pretensão e o Ngola Mbandi Quiluange sabia disso. Por isso é que o impediu e a primeira coisa que Mbandi Ngola Quiluange fez foi prendê-lo durante 6 anos em Banza Cabaça, que foi a capital política do estado do Ndongo. Mandou tirar as roupas dele, portuguesas, colocou-lhe roupas africanas, mandou prender todos os sacerdotes, inclusive houve um Francisco de qualquer coisa, sacerdote jesuíta, que morreu em Banza Cabaça, não lhe deixaram. Ou seja, quando o bandido Paulo de Novaes sai, foge, não é? Depois da prisão houve uma guerra civil e ele consegue fugir e volta para Portugal, e é quando vem pela segunda vez em 1575 e funda, portanto, o Centro de Captura de Pessoas Escravizadas, que deram o nome de Capitania de Luanda, ali na Fortaleza de São Miguel. Mas, professor, por que apelidar Paulo Dias de Novaes, né, de bandido? Sim, porque ele é bandido. Ele é bandido por quê? Porque, primeiro, ele veio armado. Segundo, primeira coisa que ele fez foi acabar com o culto da Quianda, na ilha de Luanda. Estabeleceu o culto militar de São Miguel Arcanjo, porque São Miguel Arcanjo é uma entidade espiritual militar ou marcial europeia. Estuprou as nossas sacerdotisas e fundou o primeiro porto dos escravos ou o porto de comércio de pessoas escravizadas. Tudo isso ali na ilha de Luanda. Com a influência do Paulo Dias de Novaes. Ele é que fez, não é com a influência, ele é que fez. Então, ele instituiu isso. Não é um herói como nós temos aprendido. Mas quem chama do Paulo Dias de Novaes de herói, o africano que chama Paulo Dias de Novaes de herói, está totalmente perdido no tempo, no espaço, na consciência e em tudo, não é? Além de que o próprio Paulo Dias de Novaes, depois quando veio a segunda vez, veio com uma armada mais forte.
Ok. E ele foi combatido militarmente, tanto que ele foi derrotado militarmente, morreu em combate. Quem o matou foi o Mbandi Ngola Quiluange, não quer se dizer Mas isso. professor, aqui começo a entrar em choque, mas só aqui formas de dizer. Uhum. Por quê? Então daí veio o nome Angola, né? Angola. Não se esquecer ainda a questão, vamos terminar a questão Angola. Então o português passou, depois de Paulo Dias Novais se declarar, autodeclarar, e aprovado pelo governo português, não é? De primeiro governador da colônia de Angola. Sim. Então eles passam a colocar Angola. Ok. Uma das explicações foi o que eu disse, porque eles não conseguiam dizer e não conseguem dizer Angola, mas o que os nossos mais velhos nos transmitem é que ele põe um sufixo A à frente de Angola para dizer que era uma terra sem soberanos. É como Ok. ateu, Ok. agnóstico, etc. Então eles colocaram de propósito o A à frente do Angola para dizer que era uma terra sem soberanos. Sem saber. Ok? Uau. Por isso é que, portanto, depois do Paulo Dias Novais falecer, enviaram aqui vários comandantes e o último que matou o Mbandi Ngola Quiluange foi um grande cavaleiro templário de Malta, que chegou a ser o 55º grão-mestre dessa ordem militar. Não é dotado de poderes espirituais, místicos e mágicos, que podiam rivalizar com os poderes espirituais, místicos e mágicos de Mbandi Ngola Mas, Quiluange. professor, a questão, eu quis fazer uma questão, mas me sinto ultrapassado. Essa questão da mística, Uhum. a África sempre teve esse lado muito, muito forte. Sim, sim. Como é que os africanos se serviam da mística? Como é que é isto? Como é que é isto? Gostaria de compreender um pouquinho mais. Bom, sabe, o africano não sabe, não acredita. Vou repetir, o africano não acredita. O africano sabe que Nzambi é um facto. Aliás, Deixa-me só enfatizar isso aqui. O africano não acredita. O africano sabe que sim, Nzambi é um é um facto. facto, sim. Vamos ouvir a Sim, explicação. porque o europeu, quando veio para aqui, veio com uma crença, com uma doutrina do divino baseada numa crendice, ok? Baseada numa crendice. Por isso é que ele diz, acreditas em Deus. O acreditar é uma coisa hipotética. O africano não acredita. O africano, desde o início, sabe que existe uma consciência suprema, não é? Que, portanto, mantém a ordem do universo multiverso. Então, e nós, os africanos, e nós como estamos aqui mais tempo no planeta, nós descobrimos o segredo da morte. Por isso é que temos o culto dos ancestrais. Uhum. E esse culto dos ancestrais que os europeus aprenderam depois conosco, não é? Uhum. Porque não se pode compreender, né? Você vê que dizem que só nós é que somos místicos. Vou te dar um exemplo. O cardeal Bergoglio faleceu. Aliás, o Papa Francisco faleceu, não é? E ele foi enterrado dentro de uma igreja. Não é? Sim. Mas se eu agora pegar uma escultura, talhar uma escultura e colocar a imagem do meu antepassado e fazer um altar para ele, vão dizer que eu sou o quê? Aqui há que eu sou feiticeiro, questão. Que eu sou isso, sou aquilo. Mas ele tem o morto dele enterrado na igreja que ele ora. E para o para ele é normal. Mas não é místico. Okay. Não é místico, porque a alma do indivíduo, o acu do indivíduo, nós que inventamos isso, sabemos que ele levanta. Então aquele enterro não foi feito ali por acaso. Então, nós sabíamos, os africanos, que estamos aqui há mais tempo nesse planeta, sabíamos que nós somos, ao mesmo tempo, seres espirituais, seres mentais, não é? E seres emocionais e seres físicos.
E que a parte mais importante de nós é o plano da espiritualidade. Então, nós descobrimos essa força e começamos a fazer experiência com isso. Professor. Então, criamos sistemas de pensamento que, antes de serem materializados no plano físico, eles deviam ser estudados e vistos no plano invisível, ou no plano oculto. Uau. É estrondoso, é estrondoso. Professor, ainda voltando aqui nesta questão do místico, né, das coisas místicas, para que servia o feitiço? O feitiço não existe. Calma. O feitiço é um termo, sim. O feitiço como tal não existe. O feitiço é um termo, é uma palavra nova. A palavra feitiço não tem mais de 200 a 300 anos, talvez. Não, 200 a 300 anos, estamos em que século agora? Século XXI, segundo eles, né? Mas claro que o mundo não tem 2025 anos. Isso é uma outra grande mentira que o africano acredita. Que é uma forma de te desviar, porque você está colonizado no tempo. Você que se acredita que o mundo tem 2025 anos, você estragou toda a tua vida. E é isso que o Ocidente fez. Ele começou a te colonizar no tempo. E essa colonização no tempo é um dos piores problemas que nós temos. Porque nossas crianças começam desde a primeira classe, não é? A escrever a data. Luanda, dia X de setembro de 2025. Então, ou de janeiro, qualquer coisa, né? Então, o que acontece? Começam a serem monitoradas a partir da subconsciente delas, não é? De que o mundo, isso é subliminar, de que o mundo tem 2025 anos. Sim. Mas nós sabemos que o mundo não tem 2025 anos. Então, nós estamos agora na contagem do povo invasor, na contagem dos invasores, nós estamos no século XXI, não é? Então, temos o século XX, 1900, temos o século XIX, 1800. Então, a palavra feitiço foi criada no século XIX, há cerca de 200 anos, pelos antropólogos estruturalistas e funcionalistas. Quando viram as nossas esculturas, começaram a chamar fetiche. Fetiche quer dizer coisas feitas. Se você voltar nas línguas deles anteriores, por exemplo, em inglês, witch, né? O feitiço lá é conhecido de witch. E witch quer dizer o quê? Witch não é nada mais do que uma corruptela da palavra wish, que quer dizer desejo. Materializar o meu desejo. Então, a palavra feitiço como tal não existe. Agora, nós temos nossos sistemas de tratar o espiritual dentro da nossa língua. Temos a Wanga e temos a Kimbanda. Por exemplo, na questão na língua Kimbundo. Então, a Wanga é a arte e a técnica de fazer mal ou atingir um mal, promover um mal em alguém, ou por ato de castigo, ou por ato proposital, não é? Usando a força da natureza, usando os segredos da natureza, que podem ser visíveis ou invisíveis, porque o átomo é invisível. É invisível, sim. Então, também aqueles que manipulam o átomo nos laboratórios também são feiticeiros, porque ele manipula algo que é oculto, não é? E, professor, vamos aproveitar aqui trazer uma questão muito atuante na nossa sociedade. Como africanos, tem-se notado muita gente ser castigadas pela famosa tala. Enquanto um panafricanista, um homem que entende das raízes africanas, o que é isso? Tala? Existe ou não existe? Não, a tala é uma técnica que se usa dentro dos sistemas de proteção e sistemas de combate africano, certo? Porque os outros também têm. Já ouviu falar das armas de efeito Tesla? Nunca ouviu falar de Tesla? Sim, armas de efeitos Tesla. Já ouviu falar de armas de efeito Tesla? Sim. Que são as armas energéticas? Sim. Porque se há tipo de armas, essas armas, por exemplo, foram usadas no Iraque, não é? Para os soldados de Saddam Hussein serem derrotados, grande parte deles, foi armas de efeito Tesla, que se vai enviar um determinado tipo de ondas
que vai atingir o teu cérebro, que você fica desmoralizado. E você não combate. Certo? Uau. Isso é uma arma oculta. E vou te dizer, essas armas são proibidas. Mas quase todas as potências do mundo, as grandes potências, têm. Não é? Elas são proibidas oficialmente, mas não oficiosamente. Então, nós os africanos, através da alquimia, Sim. ok? Que é a chamada química oculta, nós criamos certo tipo de procedimentos e processos para nos defendermos, para nos protegermos ou para atacarmos. Okay. A tal tala não é nada mais, nada menos do que um tipo de armadilha que se fazia para se proteger dos animais ferozes. Porque o africano sempre viveu voltado da natureza. O africano não é como o europeu que põe a selva lá, como ele chama a selva, porque o africano sabe que é preciso de ecossistema. Um peixe não pode se isolar da água. Sim. O africano nunca se isolou da natureza. Sim. Por isso é que vê que o urbanismo africano é um urbanismo natural, não é? A arquitetura africana é uma arquitetura natural que o europeu chama maliciosamente de arquitetura vernacular. Ok? Ele chama maliciosamente assim, ou arquitetura folclórica, ou arquitetura tradicional. Desprestigia. Mas a única... Hoje, por exemplo, o europeu está a falar de exoesqueleto, não é? Construir as coisas com exoesqueleto. A casa de pau a pique é uma casa com exoesqueleto. Sim, sim. Quer dizer, o que ele está a ver agora, você já teve, você já tinha. E ele quer te ensinar novamente. É tipo, você quer dizer, és padre e o crente que entrou ontem quer te ensinar a fazer a missa. Tá vendo? Okay. Tá vendo? Então, nós usávamos a tala para nos proteger, por exemplo, de animais ferozes. Mas, professor, que quando hoje... pisavam, vamos Sim, chegar lá, sim. quando chegavam naquele território, ou inflamavam as pernas, ou que, não é? E usávamos também como técnicas de caça. Ok. Não é? Como técnicas de caça, porque nós estudamos a natureza profundamente. Então, quando o animal chegava e pisava naquele lugar, naquela armadilha, o animal ficava praticamente adoecido e era fácil de ser caçado. Sim. O que vai acontecer? Também, nos ataques que os outros foram nos fazendo, houve muito europeu aqui, só que eles não escrevem isso nos livros deles, que apanharam tala. Sim. Houve muitos europeus que apanhou tala, sim. Palavras de professor Vidal. Apesar de não estar registrado nos livros, mas houve muitos europeus que apanharam tala. E não só tala, outras formas como foram mortos. Vai ver como é que Livingstone morreu. Sim. Livingstone morreu com uma febre estranha. Sim, sim. E muitos deles. Mungo Park chegou aqui em África. Logo que entrou, não fez um mês, morreu. Como efeito dessas formas de defesa, porque os africanos se defenderam muito. Por isso é que depois os europeus começaram a se preparar também nos seus sistemas místicos, nos seus sistemas ocultos, para contra-atacar. Para contrapor e contra-atacar. Uau. Foi o caso de Mbanda Ngola Quiluange, quando veio na altura o 55º grão-mestre da Ordem de Malta para poder combater Mbanda Ngola Quiluange. Já veio preparado, ok. Sim, porque Mbanda Ngola Quiluange derrotou todo mundo. Mbanda Ngola Quiluange era um alto iniciado. E você vê, todo soberano em África, mesmo até hoje, você se chegar, aquele que vulgarmente são chamados de soba, sim. que é uma palavra, é um termo errado de chamar os nossos muene, os nossos mani, etc, etc. Ele tem poder sobre o povo, sim. sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo que está ali. Porque sobre recursos também. Para além de controlar até o meio ambiente, porque às vezes o soba, entre aspas, é que cria chuva. Sim, professor, eu durante muito tempo, sou da Gabela, um município lindo. Muitas vezes a avó me dizia, olha, o soba tal travou a chuva.
E nós hoje, não, ninguém consegue travar a chuva porque a chuva é um fenômeno meteorológico. Uhum. E estamos aqui a ouvir agora que isto é possível. Mas voltando aqui, professor, hoje por hoje, a tala ainda serve como um mecanismo de defesa? Bom, em alguns aspectos, sim, serve como algum mecanismo de defesa. Em alguns aspectos, naqueles que a usam como defesa. Por exemplo, você roubou o outro, você falou mal do outro, você chegou e engravidou a filha do outro, não assumiu. Vamos te tirar um bombezito Ok. para poder ganhar juízo, né? Quando você for conter um bombezito no Quimbanda, Ok. não é? Ou num gangue, ele vai dizer, não, esse teu bombe surgiu porque você desrespeitou a família X. Ok. Tá vendo? Ok. Agora, Ok. quando a colonização vem com seu materialismo e o nosso sistema de controle social, porque todo sistema político tem um sistema de controle social, Concordo. tá vendo? Então, nós temos um controle social muito alto. O que o europeu fez quando chegou aqui? Eu falei do bandido Paulo Dias Novaes. Sim. O que o bandido fez? O que eu disse que ele fez primeiramente? Estuprou Sim. e matou as sacerdotisas do culto da Quianda. Sim. Porque tudo começa na espiritualidade. Tira o culto da Quianda da ilha, que resistiu até hoje, mas coloca lá no local onde se fazia o culto, constrói uma capela que é a Ok. capela da Nossa Senhora do Cabo. Não existe Nossa Senhora do Cabo em nenhuma parte do mundo. Só existe na ilha. Ok. Ele diz assim, porque o europeu veio aqui com a lição quase que estudada, estudada, sim. porque eles eram iniciados também na ciência, na tecnologia, etc, Sim, etc. Mas o objetivo deles era dominar. Ele disse, não, eu tenho que tirar um culto feminino, apesar de eu ter um culto masculino, que eu vou colocar aí na montanha, que é o culto de São Sebastião, porque ele liga espiritualmente. Isso é ocultismo, isso é magia, isso é feitiço, entre aspas. Ok. Por parte do Ocidente, porque quando eu chego, crio uma cidade com nome, nossa cidade de São Paulo, Assunção, de Luanda, eu estou a ligar essa cidade com uma identidade, Sim. com uma entidade espiritual, Sim. tá vendo? Mas antes de ser São Paulo da Assunção de Luanda, ele fez um culto que ligou Luanda com São Sebastião, que é um antepassado dele, e eu se orar nos meus antepassados já é mal, e ligou com uma entidade divina dele, que é o São Miguel, que é o forte de São Miguel, onde está o Museu de História Militar. E São Miguel, quem é Miguel no sistema da angelologia cristã e de angelologia judaica? Quem é Miguel? Sim. O que o Miguel faz? É um culto de guerra. Ele instituiu uma divindade militar. Então, isso é puro ocultismo. Eu não sei por que o africano tem medo de falar disso. E não sei por que o africano, quando lhe falam disso, se assusta. Ok. Mas na tua vez, por isso é que ele começa a mudar as coisas. Então, depois deles virem para aqui, a primeira coisa que eles fazem na colonização é matar, exterminar todos os sumos sacerdotes. Se você ler o livro do Oscar Ribas, você vai ver como é que o Oscar Ribas classificou o sacerdócio africano nessa região do Ndongo. Primeiro era o Quimbanda, que era o mais iluminado. Depois era o Quilamba. E depois era o Mukwambamba. E depois vinha o Muloge, que era um criminoso. O Muloge, o Ndoki, era criminoso porque ninguém o via. E utilizava todo o sistema de conhecimento mágico, dessa espiritualidade, do conhecimento cosmoético para fazer mal à pessoa. Mas tinha alguém que lhe controlava, que era o Mukwambamba. Estava acima. Estava acima dele. O Quilamba estava acima dele. O Quimbanda, então, ele controlava de longe, não é? Quando o português chega, bom, eu sei que aqui tem essa estrutura e eu quero pôr a minha estrutura espiritual, porque
qualquer lugar para você dominar tem que pôr a tua estrutura espiritual. Ok. Qual é a minha estrutura espiritual? A minha estrutura espiritual é a estrutura do padre. Na igreja, vou construir templos. Então, o Kimbanda já não serve, o Quilamba já não serve, o Mukwambamba já não serve, o Kindoki serve. Quer dizer, Porque é um agora indivíduo marginal. a região Então, começa os Kindoki que vieram da Europa, porque veio muito Kindoki da Europa, muito Muloge da Europa. Esse Paulo Dias Novaes era Muloge. Era Kindoki. Porque só um Muloge é que viola, é que estupra mulheres iluminadas espiritualmente. Só um Kindoki é que cria um lugar para vender escravos ou pessoas escravizadas. Ele era Kindoki. É? Mas agora... Ok, então esses Kindoki que vieram de fora se reconheceram com os Kindoki daqui. Ok. Então fizeram o quê? Um pacto de estabilidade. Porque os que colaboraram com a escravatura aqui eram Kindoki. Ok. Os Kindoki que andaram a ajudar o europeu a vender o seu próprio irmão lá fora. Então, quando o sistema, e depois vê, como não é um sistema de controle e sanção social e de ordem social, esses Kindoki foram resistindo, foram se multiplicando durante todo o período de escravatura e todo o período da colonização. Hoje em dia, muita gente que conhece esses segredos da Wanga, que eram segredos para defesa, não é? Para disciplinar as pessoas, etc, etc. Porque tinha alguém da Kimbanda que controlava isso, não é? Hoje o que é que eles fazem? Como o sistema é altamente materialista, hoje em dia, porque você tem religiões que vêm te dizer, olha, se você não tem carro, não tem casa, és amaldiçoado, Deus não te deu, não é? Tudo hoje é materialismo. Quando nós, o africano, antes do europeu chegar aqui, nós não nos preocupávamos nem com carro, nem com casa. Não nos preocupávamos com isso, porque você tinha terra. Hoje a terra é do Estado. Como é que você não vai procurar o Anga para fazer mal no outro? Que está te impedir você de fazer terreno, de você comprar terreno, de você ter casa. Ou então vai ficar com inveja. Então hoje está a se usar essas técnicas que anteriormente, não é, eram controladas. Hoje está a se usar para fazer mal nos outros. É só isso que está a acontecer. Só se você voltar ao estado de harmonia, ao estado de ordem social. Porque essas técnicas, para fazer mal nos outros, vou ser bem claro, meter tala no outro é mal, é proibido, é reprovável, dentro da nossa própria cultura, como na cultura dos outros. Sim. É tal como você envenenar o outro. Tá vendo? Então, é proibido. Mas agora, se você é gatuno, não é? É muibe, é muive. E aqui, o africano diz o seguinte, que o gatuno e o kindoki são gêmeos. Então, se você tentar ir assaltar minha casa, e eu, Prof. Vidal, conhecer esse segredo que o meu avô me deu, da tala e colocar no meu quintal, você apanhar a tala, aí já o problema é teu. Eu proteger a minha casa, proteger o meu perímetro. Uau. São coisas totalmente diferentes. É tipo, sim, é tipo, sim, é tipo, exato, a cerca elétrica. Então, se eu coloquei uma cerca elétrica oculta na minha casa, para você não vir assaltar e você pisar aí, epá. Uau. Professor, gostaria, vou ir quase na outra parte. Sim, sim. Yeah. Gostaria que a gente fosse para uma outra parte da nossa conversa, né? Para explorarmos aqui um pouquinho sobre, vamos lá aqui, o pensamento africano, né? Assim de forma muito básica mesmo. Quais são os 3 pilares assim que o professor pode elencar que sustentam o pensamento africano? Sim, de forma rápida, depois a gente... Bom, o pensamento africano, não é? Nós precisamos saber que todo sistema de construção, todo sistema onde
os seres humanos estão organizados, têm sistema de pensamento. E nós, os africanos, somos os que estruturaram pela primeira vez o sistema de pensamento. Por isso se diz África, berço da humanidade, África, berço da civilização. Mas devia ser África, origem da humanidade, Ok. África, não, devia ser África, origem da vida, África, origem da humanidade e África, origem da civilização. Ok. Dentro das civilizações africanas, nós vamos encontrar vários sistemas de pensamento, não é? Mas existe um sistema, o sistema de pensamento, existe uma unidade dentro desse sistema de pensamento africano. Quais são os sistemas de pensamento africano? Quais são as bases do sistema de pensamento africano? A primeira base do sistema de pensamento africano é explicar a vida através do mais lógico e através do mais óbvio, de que Nzambe, Amém, Sakatanga, Suco existe. Ok. Não existe sistema de pensamento africano ateísta. Não tem isso. O ateísmo não é uma construção nossa. Essa é a primeira questão. Segundo, outro fator do sistema africano é que a morte não existe. A morte é uma passagem. Uau. Ok? Depois, outra linha do pensamento africano que você vai ver em todo o universo africano é a manutenção da ordem. Ou seja, a ordem social, a ordem familiar é mantida pela ordem cósmica. E nós criamos sistemas como Maat, palavras como conceitos como Maat, Ma, Nomo, Umoshi, Quintuade, e tudo isso e todo esse sistema é sistematizado dentro dos ciclos da própria vida. Ok. E o sistema de pensamento africano está ligado aos ciclos da própria vida, que começa com o ciclo da água, vai para o ciclo da terra, ciclo do ar e ciclo do fogo. Ok. Ou seja, a ciência hoje diz que a vida veio da água. Fomos nós que começamos a falar disso primeiro, Uau, certo? uau. Então, no nosso caso aqui, na região Congo-Angola, nós temos o Dikenga. O Dikenga, que é uma cruz cósmica de 90 graus em cada setor, onde tem 4 nós. E você encontra, por exemplo, uma das formas do Dikenga, você encontra paridade com o Tangwa, ou Chinguelenguele, não é? Ou Samanama ainda, que está na testa da Moanapó. Ok. Então, a vida se explica a partir desses 4 grandes ciclos, ou esses 4 grandes momentos, esses essas 4 fases, não é? Então, no Dikenga, nós vamos há 4 perguntas que te fazem. Quem sou? De onde venho? O que vieste fazer? E para onde vais? Não é? Aí está a sistematização do sistema de pensamento africano. Esse sistema de pensamento africano, não é? De que a morte não existe, primeiro. De que nós somos seres que estamos aqui de passagem. Depois, esse sistema de que não existe pecado em África. Que o único problema em África é o problema da ignorância. Você precisa deixar de ser um ignorante. Por isso é que tem as escolas de iniciação, não é? Desde as mais básicas às mais altas. E depois, esse sistema tem um outro aspecto do sistema africano, é que África, no sistema de sucessão e na transmissão de todo tipo de poder, se baseia onde? Se baseia na mulher. É o sistema matriarcal, ok? Ou matriarcado. Então, esse matriarcado é que, portanto, vai ser a base do sistema da família, que vai basear as famílias ou a construção da família em África. Ok? Professor, aproveitar essa deixa. Uma pergunta inusitada. Uhum. Pode o pensamento africano coabitar com o cristianismo? É assim. Por que o africano tem sempre que perguntar que pode o pensamento africano coabitar com o cristianismo? Será que a pergunta a ser feita não seria essa? Por que o cristianismo não coabitou com o pensamento africano? A Ok. pergunta tinha que começar aí. Sim. Porque o estrangeiro aqui é o cristianismo.
Ok. Porque eu, antes de ser africano, antes de ser cristão, sou africano. Mas é possível ter essa... Eu não O sei. cristianismo respeitar os aspectos O africanos? cristianismo enquanto sistema e a forma como foi transmitido, ele acabou com tudo que é cultura africana. Chamou tudo aqui de feitiço. Foram eles que vieram com essa linguagem. O cristianismo destruiu, matou. Kim Pavita. É o quê? Vê o caso de Kim Pavita. Kim Pavita foi morta por quê na fogueira? Quem lhe matou não foram os cristãos. Quando o Vita Kanga se levantou e disse, olha, acabou com a escravidão, nós não queremos escravidão aqui no Congo. Se levantou e morreu ali na Batalha da Ambuila, não é? Cortaram a cabeça dele. O cristianismo enquanto sistema, porque tem que saber que o cristianismo enquanto sistema é um sistema que serviu à colonização. Uhum. É a ideologia, é o ideário. Mas, professor, é o colono que usou o cristianismo? Porque a outra pergunta que eu quero fazer acoplada a esta é: o cristianismo tem aspectos positivos. Eu vejo alguma igualdade. Por exemplo, o cristianismo prega a unidade, prega o amor ao próximo, por exemplo, né? Que não era novidade para nós. Não era novidade para nós. Sim. É o cristianismo que está errado ou o colono que usou o cristianismo? Mas o peixe, o sumo e a laranja, quem que está errado? O sumo e a laranja, me respondendo. O sumo Você consegue separar o sumo da laranja? Não, não tem como. Então, meu irmão. Logo, um africano não pode ser cristão. Essa é a visão. Não sei se pode. O poder pode, porque nós podemos tudo, mas não deve. Nem deveria. Você já leu o livro negro do cristianismo? Não. Escrito pelos próprios europeus. Se você ler e baixar agora na internet o livro negro do cristianismo, para o cristianismo ser colocado na Europa enquanto doutrina, foram precisos ser mortas 8 milhões de pessoas na Europa. Só na Europa. O teu antepassado, antes de ser escravizado, tinha que ser batizado. Lhe tiravam o que é mais precioso dele, a língua e o nome, para ir como um estranho. Eu não entendo como é que o africano é tão inocente que alguém andou a te fazer mal durante mais de 500 anos e agora, de repente, essa pessoa já ficou boa. Mas aqui está uma... E alguém que estuprou a tua mãe, Uhum. estuprou a tua irmã e a tua filha, e agora já ficou bom. E a questão é, por que que você nunca saiu daqui com as tuas tradições e foste colonizar os outros? Os outros é que vieram para aqui. E você acha isso bom? E você acha que tem que haver... como é que eu posso dizer? Tem que haver aquilo que eles chamam de solidariedade. É possível os dois sistemas estarem juntos? Não, não é possível. O cristianismo é contra as culturas, porque ele é uma cultura. E ele é uma cultura transmitida de forma militar. Mas não... Olha que tem a ordem das milícias de Cristo. Olha que tens ordens dentro do cristianismo que lutam contra você que é pagão. Que eles dizem que você é gentio, você é pagão. Okay. Ele destruiu culturas. E não tem moral, porque uma pessoa moral não pode me transmitir moral. Porque ele matou os outros. Ele assassinou, ele escravizou. Então como é que uma pessoa sem moral quer me transmitir moral? Não é possível. Okay. E o africano é moral por natureza. O africano nunca saiu daqui para ir transmitir a religião dele no outro, a força. O africano sempre soube que isso é agressão do núcleo fundamental do ser, do mundo é. Agora, se as pessoas querem continuar a seguir esse tipo de religião, não sou contra elas, eu respeito, porque existe aquilo que se chama, e sempre existiu, não foram eles também que nos trouxeram isso, do direito de escolha. Porque a África sempre foi democrática. Aqui sempre se respeitou o direito dos outros. Não foi o europeu que nos... E veja, dizem, não, olha, o cristianismo com o catolicismo criou boas coisas como, por exemplo, o direito
o direito como é? O direito da pessoa, como é? O direito da pessoa humana, né? Ou os direitos humanos. Pô, ele criou o direito da pessoa. Pessoa o quê? Pessoa quer dizer máscara de teatro. Aqui você tinha o quê? Tinha o conceito do mutué, muito. Que você é muito, que você é imortal. Para nós aqui você sempre foi imortal. Aqui, por exemplo, nunca houve escravatura entre nós. Ele diz, não, vocês africanos também se escravizavam. Não. Havia um sistema de catividade. Sim. Você está cativo, porque você cometeu um crime. Então você vai trabalhar para mim um tempo para você poder restituir aquilo que você roubou ou tirou. Mas o cativo tinha direito à terra, tinha direito a ter mulher, se libertava através do trabalho e às vezes ainda herdava o teu nome e casava com a tua filha. Uau. E ele chamou isso de quê? Como não sabia o que é, escravatura patriarcal. Professor, já assim já na reta mesmo final, quando o professor olha para a África, a partir de Angola, jovens, que África vê? Que sonhos consegue alimentar hoje? Bom, é o seguinte, nós não devemos alimentar sonhos, nós devemos objetivar metas. O jovem tem que deixar de sonhar e começar a objetivar metas, porque nos vendem muitos sonhos. Nós temos que objetivar. Objetivou e materializou. Okay. Temos que alçar a nossa imaginação. Tá vendo? Alçar a nossa imaginação, porque nós vemos com a imaginação, não é? E a palavra imaginação é de onde veio a palavra magia. Okay. Imago. Okay? De onde veio a palavra magia. Então, imaginação é o quê? É você codificar várias imagens e depois dar ignição para avançar. Então, como é que hoje, os chamados, entre aspas, vou usar o teu termo, sonhos da juventude, foram adiados. Foram adiados por quê? Porque houve uma grande traição depois de transformarem as liberdades africanas em independências. Porque nós não lutamos pela independência, nós lutamos pelas liberdades. Atenção! E a palavra independência é a junção de dois vocábulos. Dentro, dependência. Você está dentro da dependência. Uau. Você está dentro da dependência porque você está com... Você ainda está a discutir como... É claro que a tua pergunta foi retórica. Está a discutir cristianismo, se pode viver conosco ou não. O europeu não está a viver com as suas tradições. Ele está a viver com as tradições dele. O árabe também. O judeu também. O único que quer manter aqui as instituições da colonização somos nós. Africanos. Estamos a falar as línguas deles. Vestimos. Imagina que medicina é o quê? Medicina é ecossistema. Você fica doente de acordo com o espaço onde você vive e os medicamentos que você recebe. Você tem que tirar também do ecossistema onde você está. Nzambi já criou isso há muito tempo. Por isso é que o outro, quando chegou aqui como colonizador, criou um Instituto de Doenças Tropicais, porque há doenças que não existem na Europa. E esse Instituto de Doenças Tropicais começou a aprender a tratar o paludismo, porque na Europa não tem paludismo. O paludismo é aqui, porque é aqui onde tem mosquitos do nosso ecossistema. E você que viveu aqui sempre soube, você que ensinou no branco ou no europeu, como é que se trata de paludismo. Hoje ele tira a artemísia daqui, leva no laboratório dele produz. E depois vem tirar... Ah, meu Deus! Nzambi, isso é aberrante. Então, o que acontece? Quando nossos antepassados resistiram, e resistiram com muita força, conseguiram tirar os europeus daqui, lutaram pela liberdade, para restituir a ordem que estava aqui, alguns jovens foram enganados pelo Ocidente, e outros, uns por desespero, porque se queria que os europeus saíssem daqui, porque o sofrimento era demais. Outros, depois, mais calmos, alguns que estudaram lá fora, foram cooptados e traíram o continente. Nós temos uma geração que traiu o continente africano. Traíram Nkrumah, traíram Nnamdi Azikiwe, traíram o Modibo Keïta, traíram Ben Bella.
Essa geração que veio depois dos pais da independência nos traiu e deixou a juventude africana, como À se diz, mercê do- à mercê de qualquer coisa. Cheikh Anta Diop chamava a atenção disso. Hoje, como é que eu vejo os chamados sonhos da juventude? Vou usar um termo que Cheikh Anta Diop dizia: não existe desenvolvimento sem segurança. A segurança precede ao desenvolvimento. Primeiro, segurança alimentar, você não tem. O outro que está a tentar fazer agora, não é? Que é o meu irmão Capitão Traoré, Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, não é? Ele chama meu irmão porque somos irmãos de arma. Sim. Eu também, quando saí do exército, saía capitão, não é? Uau, uau. Ok? O irmão Traoré, o general Cheni, o coronel Goitá estão tentando criar um sistema de subsistência para a própria África. São os próprios africanos Que estão a que estão a boicotar. chamá-los de quê? Traidores. De traidores e terroristas. Mas são os traidores terroristas. Eles, por quê? Porque não conseguem tratar bem do seu próprio povo. Ok? Então, você não tem segurança alimentar. Você não tem segurança de saúde pública. Não é possível. A primeira vez que eu ouvi uma pandemia de cólera em Angola era em 1986. Morreu muita gente. Muita gente mesmo. Talvez vocês ainda não tivessem nascido, mas eu vi, eu era criança e me recordo. Foi terrível. Século XXI, com toda a tecnologia que temos, você tem cólera. E tens os maiores infecciologistas, tens infecciologistas que estudaram nas maiores escolas de medicina no mundo. E eu sei, não sou médico, que o problema de saúde pública como cólera é o quê? É saneamento básico. Nós estamos à espera nesse momento que se crie numa das universidades de Luanda o curso superior de recolha de resíduos sólidos para poder recolher o lixo. Isso é uma aberração. Não existe isso. Então, você não tem segurança de saúde pública. Falei do caso da Angola. Sim. Não tem segurança alimentar. Eu já disse atrás. Não tem segurança educacional. Vou falar de novo do caso da Angola. Como é que, para se criar o exame nacional, foram chamar portugueses? Oh, você correu então com os portugueses em 1965 por quê? Okay. Como é? Exame, porque todo país se estrutura. Meu irmão, todo país se estrutura a partir da ciência, hoje, tecnologia. E onde é que você começa a ensinar ciência? Primeiro, são 3 lugares que você tem que ensinar ciência. Em casa, Okay. O pai e a mãe têm que começar a ensinar ciência no filho. Nos templos, ok? Nas igrejas. Só que essas igrejas que nós temos hoje nunca vai nos ensinar ciência. Mas se você ir lá fora, você vai ver nas igrejas deles a ensinarem ciência. E a igreja mais poderosa do mundo, estou a falar igreja, não religião. Okay. Igreja mais poderosa do mundo é o católico. É a igreja católica, que tem o maior centro de pesquisa do mundo. O CERN, que é o centro de pesquisa de antimatéria. Ou seja, pesquisar se o espírito existe. E conseguiram ver que o espírito realmente existe. Quer dizer, eles já são igreja. Mas eles têm um centro de pesquisa para, através da ciência, terem a certeza de que o espírito existe. Mas, professor, com esses elementos nós conseguimos... Sim, o CERN é da Igreja Católica. A Igreja Católica, nesse momento, é o maior centro de pesquisa do mundo. Tem a maior biblioteca do mundo. E você está a dormir. E vocês aqui nas vossas igrejas só para dizer, olha, Jesus vai te dar, você não tem marido, vai acontecer, olha, o governo que você tem, mesmo que ele está mal, quem te deu foi o Deus. Epá, é complicado, né? É complicado. Depois, outro sítio que você ensina a ciência objetivamente é na escola. E você entrega o teu sistema curricular naquele que te colonizou, para te ensinar a fazer um exame nacional. Eu próprio posso fazer exame nacional. Não custa. Fazer o exame nacional? Não custa. Desafio qualquer pessoa que está ali.
E onde é que se fez o exame nacional? Onde é que os tais portugueses foram? No CEART, onde eu dou aulas. Ficaram lá, se fecharam secretamente com os angolanos. Quer dizer, você está a entregar o teu plano curricular, porque quem decide os objetivos gerais da educação é o Estado. Então isso é uma matéria de segurança nacional. Ouçam bem, as matérias da escola são matéria de segurança nacional. Então você não tem segurança educacional. Depois, outra questão fundamental, não tem segurança militar. Quase nenhum país africano controla a sua estratosfera. Você não controla o teu... Aqui passa aviões de todo tipo, aqui em África. Entram e saem como quiser. Você não tem radares fortes em África. Você não domina o teu mar territorial. Como é que aquele outro bandido que está a vir querer tirar o... Que falou publicamente, o tal de General Langley, não é? Aquele norte-americano, vem com porta-aviões dele, não é? Aí próximo. E vocês da Costa do Marfim abrem mesmo o vosso país, não é? Deixam ele entrar. Quer dizer, fazer aquilo que antigamente já se fazia no tempo da escravatura. Deixa o preto fatigar o outro preto. Então, como é que eu vejo a juventude? Hoje em África, eu vejo uma juventude, apesar disso tudo, altamente criativa. Está aqui o exemplo, são vocês. Que se desenvolve de qualquer forma. Uma juventude que, infelizmente, é mais reativa do que ativa. Que até abraçadas no mar, querem buscar melhores condições lá na Europa. Sim. A tal imigração, mas que, no fundo, é mais uma escravatura que está a se fazer. Uma juventude que, apesar de tudo, quer estudar, estuda e que ocupa espaço dentro de seus próprios países, mas uma juventude que está cativa da liberdade dos libertadores, não é? Nós estamos reféns, como dizia o irmão Olívio Quilombo, não é? A quem eu dou um abraço. Hoje nós somos reféns da liberdade dos libertadores, porque os libertadores disseram que nós vamos fazer o que quisermos vos fazer, porque nós é que vos libertamos. E não se respeita aqui o que é em África. Não se respeita, infelizmente, em África, o trabalho, mas a nível institucional, o mérito, não se respeita. Ficamos uma África altamente marginal e marginalizada. A juventude está entregue a si mesma. Porque as instituições que ficaram aqui em África, infelizmente, são instituições que não são pan-africanas. Não são instituições e nem querem dar essa continuidade do pensamento pan-africano, o pensamento quemético e etc. A África mudaria se verdadeiramente voltássemos ao pan-africanismo. Sim. A única coisa que a África não experimentou chama-se pan-africanismo. Nós já experimentamos tudo. Democracia, comunismo, esquerda-direita, capitalismo, economia de mercado, tudo a gente já experimentou. Só não experimentamos uma coisa que é nossa. O pan-africanismo. O pan-africanismo. Foi a única coisa que não se experimentou. Mas isso daria uma África diferente. Por que não se foi através do pan-africanismo que a África ficou independente? Kwame Nkrumah libertou Kwame Nkrumah. Vou falar dos grandes pais do pan-africanismo político que libertaram a África. Kwame Nkrumah, Nandi Azikiwe, o presidente Nandi Azikiwe, que foi o mentor de Kwame Nkrumah, não é? William Tubman, Ahmad Sékou Touré, não é? Modibo Keïta, não foram esses que, e sobretudo Kwame Nkrumah. Veja o que Kwame Nkrumah fez. Primeiro, depois dele ter observado o que estava a acontecer, ele disse não, para poder libertar os africanos, a África tem que ficar livre dos europeus. Então eles assumem o pan-africanismo político na Conferência de Manchester em 1945. O Kwame Nkrumah estabeleceu os 5 pontos para libertar a África. Volta para o Ghana. Ele podia ter ficado como um grande teólogo, não é? Porque ele fez o curso superior de teologia, um grande teólogo, e depois fez outros cursos lá fora, outros mestrados, não é? Podia ficar lá nos Estados Unidos a trabalhar, mas ele disse, ou na Inglaterra, ele disse, vou voltar para o meu continente. Começa a lutar politicamente, orientado por Nandi Azikiwe, porque escreviam-se cartas, etc., não é? E encontravam-se. Em 1957, ele torna-se primeiro-ministro do Ghana, porque a Inglaterra não quis entregar
a independência ou a liberdade do Ghana aos próprios ganenses. Ele quis fazer um Commonwealth. Ele disse, ok. Lá o partido dele ganhou e ele saiu da cadeia para primeiro-ministro. Mas logo que chegou a primeiro-ministro, disse, não, queremos uma independência total e completa. Em 1957, não é? Quando eles ganham a liberdade, o que é que vai acontecer? Vai acontecer algo muito importante. O presidente Nkrumah, um ano depois, cria a Conferência de Todos os Povos de África no Mundo, com o slogan Hands of Africa. Tira as mãos de África. Kwame Nkrumah, antes disso, cria o BA, que é o Bureau of African Affairs, que é um sistema de inteligência e contra-inteligência pan-africano que ele criou com Aloysius Kramer, com George Padmore e com os outros. Não é um sistema de contra-inteligência do Ghana, porque o Ghana também tinha. Okay. E esse sistema de contra-inteligência do Ghana era administrado superiormente pelo primeiro-ministro do Ghana, que não era o Kwame Nkrumah, porque o Kwame Nkrumah era presidente. Ele criou um paralelo pan-africanista, criou agentes. Cria, depois do BA, cria essa conferência, o All People African Conference, onde chama todos os pretos de todo mundo. Sabe onde é que o Martin Luther King teve inspiração para fazer a luta dos direitos civis? Foi na Conferência de Todos os Povos no Ghana, porque ele estava no Ghana aos 26 anos. Okay. E Kwame Nkrumah e o Martin Luther King disse, uau, é possível, vamos fazer isso lá. Okay. E o Ghana disse assim, Kwame Nkrumah, não adiantará nós termos a independência sozinhos. Uhum. Depois do Ghana, toda a África tem que ficar livre. Por isso é que ele coloca na bandeira dele as cores da Etiópia, para agradecer a Etiópia por nunca ter sido colonizado, e põe a Black Star, ou a estrela preta, para dizer que o Ghana é a estrela que vai guiar a independência ou a liberdade de todos os países africanos. Uau. E cria o sistema da criação dos Estados Unidos de África. Não é? Ok, os Estados Unidos de África não deu por causa dos traidores que estavam lá dentro. Já havia alguns traidores na altura, como o Efe Boigny, que disse na cara do Kwame Nkrumah, olha, cada um de nós aqui tem o seu patrão. Vocês têm os vossos patrões, que são os ingleses, e nós temos os nossos patrões, que são os franceses. Nós queremos e vamos servir os nossos patrões. Se vocês não querem servir os vossos patrões, o problema é vosso. E muitos não aceitaram dar a soberania. Mas veja que na Constituição do Ghana, Kwame Nkrumah foi um dos poucos presidentes, ele e Modibo Keïta, que abriram cláusulas na sua Constituição de entregarem as suas soberanias para um país único de África. E veja, não conseguiram construir a União, os Estados Unidos da África, mas criaram a OUA, que foi a Organização da União Africana, com base no panafricanismo que libertou todos os países da África. Então, como é? Uau. Como é que o panafricanismo não dá? Uau. E depois vocês... E Kwame Nkrumah institui, dentro da OUA, o Comitê de Libertação de África. Foi graças ao comitê. Mas essas ideias estão ali bem plausíveis. Uhum. Os cérebros ainda lembram. O que custa adotar essas ideias? Não, custa adotar moderno? por causa dos pactos que a geração que veio depois de Nkrumah fez com o Ocidente. E a geração que está a herdar o poder em África, dessa geração que traiu a África. Porque nós temos uma juventude em África que está a se aproximar do poder político, infelizmente, muito perigosa. Mais perigosa daqueles, sim, muitos deles, muitos jovens, em muitas partes de África, que não estão se interessando. A geração pós-independência? Não, temos a geração pós-independência, que foi a que traiu a África. Grande parte dela. Essa que vem depois da pós-independência está sendo pior, porque são jovens que não conseguem se levantar, são jovens tão insensíveis que alinham em discursos e em práticas desumanas, anti-africanas. São jovens que nem sequer conhecem o panafricanismo. Uau. São jovens que simplesmente estão indo pelo materialismo. O professor chega a defender que todo presidente, pelo menos, tinha que ter bases suficientes do panafricanismo? Todo presidente que não tem base sobre o panafricanismo em África morreu.
deixou de existir, porque isso é o coeficiente, é o núcleo, é a célula do nosso sistema para nós podermos voltarmos a ser uma nação africana forte, livre. É o único sistema. E Kwame Nkrumah deixou isso bem estabelecido. Veja que as independências que vieram depois do Ghana foram por causa do Ba que o Kwame Nkrumah criou. O Robert Mugabe estudou onde? Estudou nas escolas do Ba, fez lá a primeira licenciatura no Ghana. Asti Kamuzu Banda estudou onde? Estudou no Ghana. E muitos outros. O MPLA recebeu dinheiro pela primeira vez, ajuda de um país no mundo. É do Ghana. Então, por que o Ocidente matou o Kwame Nkrumah? Justamente por causa disso. Uma visão. Sim, Kwame Nkrumah tinha agentes até na CIA, até no FBI. Mas ele não sabia que também tinha agentes da CIA dentro do próprio sistema dele. Mas Kwame Nkrumah sabia. Por exemplo, Kwame Nkrumah sabia que o Malcolm X seria assassinado. Porque o Malcolm X, a última vez que vai para o Ghana, se encontra com o Nkrumah, Nkrumah lhe disse, olha, tu vais ser morto. Estão aqui os documentos. Não vá. O Malcolm X disse, um líder que não morre pelo seu povo não é líder. Você não fugiria. Um líder que não morre pelo Sim, seu povo. não é líder. Professor, mesmo já para fechar, eu gostaria de ser um pouquinho mais atrevido, e eu sei que o professor domina o francês. Olhando para nossas câmeras, hoje nota-se uma solidariedade muito grande para o presidente Ibrahim Traoré. Assim em francês, que palavras gostaria de dirigir? Imagina que nós vamos fazer um corte e vamos enviar para o presidente Ibrahim Traoré. O que é que dá para dizer para este irmão que está a trazer um vento diferente para a África? Eu vou falar em Lingala. Nzambe Pambola yo. Ok? Nzambe Pambola yo. Sim. Mas não seria melhor em francês? Deus te abençoe. Sim. E se for em francês? Não, é língua do colonizador. Epa! Eu vou falar na nossa... Como Lingala se fala também ali, naquela região, é mais fácil, ele vai entender. Uau. Mas sente-se orgulhoso por ver um jovem a fazer... Meu irmão, não tem como. Há uma coisa que o meu mestre, um dos meus mestres me disse, mestre Rui Clinton, numa terra vale a pena ter um mau juiz do que não ter juiz. Se ele é mau no que está a fazer bem. Deve o nosso apoio. Sim. Tá vendo? Ele está a recordar no nosso subconsciente que afinal é possível nós nos levantarmos, apesar de todos... Porque veja, ele não tem arma nuclear. Os outros apertarem num botão, podem chegar ali, pum! Mas ele, mesmo assim... está a mostrar que é possível. Uau. E, para terminar, mês de maio. Bom... Mês dedicado à África, ou um mês que a gente decide refletir sobre o nosso continente. O mês de maio é dedicado à África por causa da fundação da OUA, no dia 25, Sim. Não é? Eu desejo a todos os africanos muita força, muita coragem, muita determinação, e que a nossa geração, de facto, traga a África para a África. É isso que eu desejo. E a todas as pessoas de bem, apoiem o trabalho dos pan-africanistas no mundo e em África. A África só vai ser possível de ser África se todos nós estivermos unidos. Uau. É desta forma que nós encerramos esse capítulo do nosso programa, do nosso podcast, uma conversa para lá do especial. Aqui teve conhecimento profundo, teve ensinamento, teve passagem de testemunho e, acima de tudo, teve história verdadeira. Eu estou impactado com aquilo que ouvi, estou impactado com a visão que pude sentir e, acima de tudo, eu convido você a partilhar esta live,
a seguir o professor Vidal nas suas redes e caso você não seguir, a acompanhar de perto os trabalhos deste grande sabedor. E é desta forma que nós agradecemos a tua presença e fique bem. Nzambi abençoe você.